Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a genética da determinação do sexo, pessoal. Dependendo do ser vivo, a maneira com que a genética define o sexo é diferente. E aí nós temos 5 padrões. O sistema XY, ZW, o sistema haplodiploide, o sistema X0 e o esquema de determinação do sexo pela temperatura de incubação dos ovos, que nem não é exatamente assim genético. Alguns nós vimos em aula, outros não. Então vamos revisar os que a gente já viu em aula para depois falar das novidades, ok? Vamos começar então falando a respeito do sistema XY de determinação do sexo. É aquele, né, em que fêmeas têm um par de cromossomos sexuais iguais, 2 cromossomos X, machos têm um par de cromossomos sexuais diferentes, um X e um Y, logo o macho é o sexo heterogamético, por quê? Porque na hora da formação dos gametas, metade dos gametas do macho carregam o cromossomo X, a outra metade cromossomo Y, já todos os cromossomos da fêmea carregam cromossomos X, e quem, entre aspas, né, vai determinar o sexo do filho é qual o espermatozoide do macho que vai fecundar o óvulo. Se for um espermatozoide X, vai dar fêmea, se for um espermatozoide Y, vai dar XY, portanto, do macho. O que eu queria trazer de novidade aqui para vocês? Vamos conversar um pouco melhor sobre esses cromossomos X e Y, tá? O cromossomo X, vale lembrar, ele é um cromossomo bem grandão, enquanto que o cromossomo Y, ele é bem pequenininho. De maneira geral, a maioria dos genes que estão no cromossomo X nós não encontramos no Y e vice-versa. Coisas que tem no Y a gente não encontra no X. Um gene que é muito interessante, que a gente encontra no cromossomo Y, chama-se de SRY. O que é isso daí? Olha só, deixa eu te contar uma coisa. O ser humano, ele é geneticamente programado para virar mulher, tá? Tipo assim, o padrão no desenvolvimento do corpo humano é fazer clitóris, é fazer ovário. O que precisa acontecer para o corpo humano, que é geneticamente programado para virar mulher, não virar mulher? Resposta: ter o gene SRY. Por quê? O gene SRY, no início do desenvolvimento embrionário, codifica uma proteína chamada de o fator determinante de testículo. O que é isso aí? É uma proteína que vai fazer as estruturas do embrião que virariam ovário virarem testículos. As estruturas do embrião que virariam clitóris virarem pênis, certo? Como esse gene só está no cromossomo Y, entendeu? Dá pra gente pensar o seguinte: precisa ter cromossomo Y para um corpo humano virar macho. Se não tiver o cromossomo Y, o normal é virar fêmea. Por quê? Por causa desse gene aqui, que só está no cromossomo Y, que é o que vai desencadear todos os fenômenos que farão um corpo que iria virar fêmea virar macho, tá? Uma outra coisa que vale lembrar, esse, portanto, é o gene da masculinidade. Até vale lembrar também que existem alguns casos bem isolados de pessoas que são XY e são fêmeas. Como assim, senhora? XY e fêmeas? Existem casos de pessoas que têm uma mutação no gene SRY. Então, se você tem uma mutação no gene SRY, mesmo sendo XY, você vai ser fêmea. Por quê? Porque se esse gene não iniciar o processo de masculinização num corpo que tem que ser feminino, esse processo não vai acontecer. E você vai ser fêmea, mesmo tendo um cromossomo Y. Por quê? Porque tem uma falha no gene do cromossomo Y que desencadeia o processo de masculinização. Vale lembrar que nas extremidades dos cromossomos X e Y, nós temos regiões com homologia, regiões que têm os mesmos genes. Essas regiões, inclusive, elas têm um nome, elas são chamadas de as regiões faltou mais aqui, sômicas. Por quê? Porque elas funcionam como se estivessem cromossomos autossomos, porque aqui vai ter um azão, aqui um azão, aqui um azinho, aqui um azinho, mas estão na verdade no par de cromossomos sexuais. Os cromossomos X e Y pareiam na meiose, apesar de serem heterólogos, por causa dessas regiões. Os questões adoram perguntar: X e Y pareiam na meiose? Pareiam, né? Por quê? Por causa das regiões homólogas que ficam nas pontas, certo? Bom, com relação aos cromossomos X e Y, era isso que eu queria falar para vocês. Em aves, né, vale lembrar, o sistema de determinação sexual é do tipo ZW, né? Vamos dar um zoom aqui para a gente ver, no qual
Né? O macho é o sexo homogamético, tem 2 cromossomos sexuais que daí nós chamamos de Z, e a fêmea é o heterogamético, tem 2 cromossomos que nós chamamos de, tem um cromossomo Z e um outro cromossomo sexual que é o W. Então machos vão produzir apenas gametas com cromossomo Z, metade dos óvulos das fêmeas vão ter Z e a outra metade dos óvulos das fêmeas vão ter W, e o que vai determinar se vai sair uma galinha ZW, vamos pegar o vermelhinho, uma galinha ZW ou um galo ZZ é que óvulo será fecundado pelo espermatozoide do macho. Se for um óvulo W, aí vai dar ZW, vai dar fêmea, porque fêmea é ZW. Se for um óvulo Z que for fecundado, aí vai dar ZZ, vai dar macho. Rigorosamente o contrário do sistema XY, ok? Aí depois nós temos um terceiro sistema que nós também trabalhamos em aula, que é o sistema haplodiploide, que é o sistema das abelhas. Vale lembrar que nas abelhas a determinação do sexo é um pouco diferente. Não interessa cromossomos sexuais, é assim, ó. Fêmea é diploide e nas abelhas Apis mellifera 2N igual a 32. Macho, que é o zangão, né? É haploide, N igual a 16. E aí, como é que as abelhas reproduzem? A rainha, que é diploide, produz óvulos que são N. O macho, que é o zangão, que é haploide, produz espermatozoides que também são N, por mitose, não por meiose. Olhem só que interessante. Se o espermatozoide do macho, sempre que fecundar um óvulo, vai gerar um indivíduo 2N, que será uma fêmea, que será uma abelha, não é? E só, como é que nascem mesmo os zangões, não é? Óvulos haploides não fecundados da rainha podem sofrer mitoses e originar, então, os zangões, certo? Então, por isso que o zangão ele é haploide. Esse fenômeno do óvulo não fecundado se desenvolver e originar um ser vivo, nós denominamos de apartenogênese, o desenvolvimento de óvulos não fecundados por mitose, certo? E é assim que nasce o zangão, por partenogênese. Muito bem. Agora nós vamos falar das 2 grandes novidades, que são o sistema X0 e o sistema de temperatura de incubação de ovos. Vamos começar aqui, ó. O que é o sistema X0, professor? É assim, ó. Quem tem isso aí são gafanhotos e alguns insetos. Fêmeas têm 2 cromossomos sexuais. Machos só tem um cromossomo sexual. É X0. Portanto, fêmea sempre tem um cromossomo a mais. Tipo assim, se a fêmea for 2N igual a 22, o macho vai ser 2N igual a 21. Por quê? Porque vai faltar um cromossomo sexual. Na hora de formar os gametas, o que acontece? Metade dos gametas do macho vai ter um cromossomo X e metade dos gametas do macho vai ter um cromossomo a menos. Então, esses gametas aqui vão ter um cromossomo a mais e esse aqui vão ter um cromossomo a menos, certo? Esse aqui vão ter 11 cromossomos, esse aqui vão ter só 10 cromossomos, né? Já aqui o que acontece? Os gametas da fêmea sempre vão ter 11 cromossomos, cada um cromossomo X. Portanto, fêmea é o sexo homogamético, gametas iguais, macho é o sexo heterogamético, gametas diferentes. Se um espermatozoide com cromossomo X fecundar um óvulo, aí vai dar XX que vai dar fêmea. Se um espermatozoide sem cromossomo X, ou seja, com 10 cromossomos, fecundar um óvulo que tem 11 cromossomos, aí vai dar X0, 21 cromossomos, e isso vai dar um macho, certo? Portanto, aqui o macho tem um cromossomo sexual a menos, a fêmea tem um cromossomo sexual a mais. Isso é o sistema X0. E era isso, maninho. O último sistema que a gente tem que ver não tem nada a ver com cromossomos. É o sistema de temperatura de incubação dos ovos. O que é isso? Tartaruga marinha e crocodilo, certo? Nesses animais, o sexo é determinado pela temperatura em que os ovos são incubados. Olha só nessa espécie de crocodilo como é que é. Nesse eixo aqui a gente tem porcentagem de filhotes que vão ser machos e aqui a temperatura de incubação dos ovos. Até 31 graus nos crocodilos, se o ovo é incubado a 31 graus, só vai dar
fêmea, certo? Se o ovo é incubado a 32, aí dá meio a meio. Se é incubado a 32,5, aí só vai dar machos. E se for mais que 32,5, aí voltam meio a meio, entendeu? Então em tartaruga é assim, em alguns crocodilos é assim, é a temperatura de incubação dos ovos que vai definir. Até tem uma história interessante, né? Em tartarugas marinhas a gente tem isso aí. E o IBAMA, no início do projeto Tamar, né, ele tirava os ovos que as tartarugas colocavam na beira da praia e incubavam no laboratório. E aí o que estava acontecendo? Como eles não sabiam que a temperatura influenciava a razão sexual de nascimento dos filhotes, eles incubavam numa temperatura que só dava fêmeas. E eles só liberavam fêmeas para a natureza e eles não sabiam que estavam fazendo isso, porque eles não sabiam que isso existia. Aí depois que se descobriu isso para tartarugas, começou a se controlar com que temperatura os ovos de tartarugas marinhas que são coletados pelo projeto Tamar são incubados em laboratório. Começou a se verificar a temperatura que essa incubação ia acontecer para não fazer com que só libere machos ou só libere fêmeas para a natureza. Então aqui a gente tem um panorama geral, né, e um resumão, né, uma espécie de mapa mental dos 5 tipos principais de determinação sexual. Vocês têm direitinho isso aí no livro para estudarem a hora que quiserem.